E o Entre Linhas de hoje te pergunta: a tecnologia une ou exclui? Quando falamos em inteligência artificial, o poder da ferramenta é incontestável. E quando ela é usada por um fotógrafo, tudo ganha uma interpretação diferente. Olha só. Um jogo de palavras que ganha forma. Repensando a polêmica relação entre homem e máquina, foi criado no presente um caminho que liga pretérito e futuro. Em mãos artistas, um dispositivo mecânico passa a ter alma. E Thiago Brito é um fotógrafo conceituado, com trabalhos publicados em diversas revistas reconhecidas nacionalmente. Sua criação mais recente une fotografia e inteligência artificial para recriar cenas das sociedades negras africanas. Thiago, me conta como é que começou esse projeto, que é tão profundo e tão denso. O que te motivou? Acho que o que me motivou inicialmente foi a curiosidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Sempre foi? Sempre fui bastante curioso, fui uma criança curiosa, daquelas que fugia pra catar coisa no quintal do vizinho, sabe? E uma amiga me contou que na faculdade ela descobriu sobre o Midjourney, que é uma plataforma de inteligência artificial que cria imagens através de palavras. E quando ela me trouxe isso, eu fiquei super inquieto em casa, falei, cara, criar fotografias através de palavras sem necessidade da câmera é uma coisa muito interessante e muito futurista, assim, né, de certo modo. Até porque a palavra e a imagem, até pouco tempo, era colocado como uma dicotomia, como se fossem coisas diferentes, né? A imagem e a palavra, e não coisas ali juntas, trabalhando unidas. As duas têm a mesma potência imagética, né? Verdade. Você escuta uma música hoje que é uma junção de palavras, uma letra musical, eu falo muito que quando você escuta uma música do Jorge Aragão, que é um conjunto de palavras, ele te remete a várias memórias, né? E você cria fotografias, porque memórias são fotografias, né? A saudade é uma fotografia de algum momento que você teve, assim. Mas, enfim. Cheguei em casa de madrugada, botei meus filhos pra dormir, tenho 3 filhos, e falei, vou usar esse negócio. E entrei. E aí é meio como você se deparar com o infinito, assim, quando você entra nesse universo da inteligência artificial. E a partir disso eu comecei a pensar que tipo de palavras eu poderia colocar para criar esses universos, né? E aí que eu acho que é a parte mais interessante desse processo, que é eu encontrar dentro de mim palavras que possam impulsionar imaginações que eu nunca tive. E eu percebi que eu imaginava pouco dentro disso, porque eu nunca tive socialmente um impulsionamento histórico para que eu pudesse imaginar coisas fantasiosas sobre o povo preto, né? Assim, de fato, ainda mais no Brasil. As pessoas que vieram escravizadas para cá, elas não eram escravos na África, né? Não eram escravizadas na África. E que possivelmente eu possa ser descendente de um rei ou de uma rainha, ou de um grande arquiteto, ou de um grande pintor, ou de um grande agricultor. Isso moveu muito a minha cabeça. Então as pesquisas elas caíram dentro disso, sim. O que eu posso imaginar para fazer com que esse passado não se reduza aonde a sociedade me coloca, mas que me leve para trás disso, onde de fato é fantástico, sabe? E você acha que exatamente esse impacto, esse efeito que o primeiro contato com a inteligência artificial te causou, a ponto de você se dar conta de que você tinha poucas palavras para representar o que você queria, você acredita que esse também seja um impacto que o seu projeto esteja causando nas pessoas? A gente está de fato lidando com uma réplica mal feita do que é a inteligência humana. Então, no quesito de gerar imaginação, a gente está tendo, vou dizer privilégio, mas a gente está tendo um momento de grande impacto que a gente está observando como a nossa imaginação funciona. Porque a todo tempo a gente recebe códigos e palavras que instigam a gente a imaginar algo, né? Como a música, como o cinema, como o teatro, como
como a sociedade, a política, tudo isso são códigos para que a nossa inteligência humana crie, né? O racismo é um código. Sim. Tão denso que hoje ele é quase intrínseco dentro da gente, né? Assim, que muitas pessoas reagem sem perceber ou... Total. Enfim, é um código. E os feedbacks que eu tive desse projeto e algumas pessoas pretas, um mais interessante que me chocou muito, me deixou muito emocionado, foi uma amiga, fotógrafa aqui de fora também, que ela falou, cara, eu levei esse seu projeto para a mesa de domingo da minha família e a gente começou a conversar sobre o nosso passado e eu descobri coisas que eu não sabia. Então ele despertou Essa curiosidade de, cara, beleza, de onde vem a minha família, né? O que base tem o meu imagético hoje, né? Porque a imaginação, eu acho que ela tem essa coisa ancestral também. Eu acho que o que eu imagino hoje, de fato, é uma lembrança ancestral que eu nem dei conta ainda. Mas quanto mais informação eu tiver e mais códigos familiares e afetivos eu tiver, eu acho que mais potência eu vou ter para ter uma imaginação radical, fantasiosa sobre mim mesmo, sabe? Eu acho que é muito dentro disso. Assim. E você comentou dos seus 3 filhos, né? E você acredita que esse seu trabalho, né, em que você mexe com uma ferramenta futurista, por assim dizer, e exatamente utiliza dessa ferramenta de futuro para recontar o passado, um passado que foi esquecido ou que fizeram questão de que fosse esquecido, Sim. né? Você consegue ver isso como um ponto muito importante para a vida dos seus filhos e da sociedade de uma forma geral? Para as crianças principalmente, porque eu acho que é nessa base infantil que a gente tem a largada para uma imaginação sobre si próprio, né? Então eu uso sempre esse exemplo, que é um exemplo que a gente não pode negar muito e não é uma coisa muito pessoal, são estudos. A criança branca na escola, de fato, ela tem informação de que os descendentes vieram em navios, castelos, reis, riquezas, sabedoria, grandes pesquisas, né? E a criança negra na escola, ela tem informação de que ela é descendente de um escravo e que parou ali, que veio de uma África pobre e de uma situação de muita miséria. Então, essa criança, ela cresce com pouca informação sobre o imagético de si próprio, né? E tanto que do que ela pode ser. Tanto que hoje a gente está tendo um cinema mais fantasioso sobre a cultura negra, mas isso é muito recente. E para as minhas crianças eu trago sempre muito isso. Eu sempre trato meus filhos assim, ô meu rei, minha rainha. É sempre Como eles chamam? Ravi, Maria Flor e Olivia. Eu sempre trato eles dessa forma e sempre falo, a minha filha fala, eu sou pretinho. Eu falei, você é pretinha rainha, sabe assim? Que coisa linda. Muito bom, assim. Eu quero que eles imaginem castelos, onde eles estiverem, sabe? Da mesma forma que as crianças brancas também tiveram essa oportunidade, né? Quando eu me imagino como potência, como um negro fantástico, eu assumo a posição do meu avô, da minha avó e de todos esses que vieram, né? Porque eu só estou aqui agora nessa entrevista porque algum negro em situação de escravidão imaginou que futuramente seria possível isso acontecer. E é lindo ver a maneira como você utilizou de um instrumento tido como artificial, né, exatamente para trazer o aspecto humano e uma identidade que estava sendo perdida. Sim, exatamente. Eu acho que toda tecnologia, o momento tecnológico do mundo, ele exige mais da gente essa imaginação própria de autoconhecimento do que de fato um estudo acadêmico. Né? Eu vejo pelos meus filhos, a minha filha ela me ensina coisas no celular que eu fico assim, cara, como assim? Como é pode? inacreditável. Exatamente. Fantástico. Obrigada, parabéns pelo trabalho e obrigada por isso. E aí eu falo realmente como representante do todo, né? De uma pessoa que aprecia a arte, que aprecia a memória e que aprecia a delicadeza, né? O seu olhar atento ali para os detalhes. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado.